Olá, bem-vindo de volta, meus amigos com fome, a um episódio da lore do Warhammer Fantasy. E hoje, Ogres My Lord, nós vamos falar dos ogros. Eu sei que você estava esperando para falar dos personagens mais legais e maiores da história em geral. E agora nós vamos falar, até por causa da nova DLC do Total War Warhammer 3, do Guldfog. O Guldfog é o nome inteiro dele. Eu não vou pronunciar, por quê? Porque em inglês, essa palavra ali, a segunda parte do nome dele, pode ser considerado uma ofensa para aqueles floquinhos de neve que são facilmente ofendidos por palavras. Então, meus amigos aqui do canal, não é o caso de vocês são fortes, obrigado. Mas no caso, Guldfog, e também não é bem assim que se pronuncia, mas eu não posso falar o nome dele por inteiro, porque o final do nome ali, o FAG, também o algoritmo do YouTube pode bloquear e tirar do ar o vídeo, e eu não quero isso. Mas tu sabe de quem eu tô falando, é dele. Ele é um capitão mercenário dos ogros que trabalha para quem paga mais e consegue manter o estômago dele cheio, e não só de comida, mas preferencialmente também de muito álcool. Qualquer tipo de bebida alcoólica serve. Pense num cara que tem um problema, nós temos que fazer uma intervenção um dia pra ele, mas o Guldfog gosta de uns traguinhos. E vamos contar então a história dessas unidades. Mas primeiro, o que é um Ogre Monitor. Porque, como eu disse, a palavra em si pode ser vista como uma ofensa e ofensiva pelo algoritmo, então a gente vai evitar isso aqui. Mas o que é essa unidade de ogros que não pode ser pronunciada? Essa unidade são ogros veteranos. Quando um ogro chega numa certa idade, tipo um ogro adolescentão, ele tem uma vontade imensa de conhecer o mundo, e quando ele sai da tribo e vai viajar, normalmente ele não vai sozinho. Ele se junta a uma companhia de outros ogros, e esses ogros trabalham nos lugares onde eles vão, porque um ogro que não faz nada, a barriga não sustenta, tem que comer alguma coisa, então precisa de dinheiro. Os ogros trabalham então como mercenários, utilizando o seu tamanho e força absurda. Eles trabalham para quem paga mais, e como eles têm uma tendência de comer os corpos daquilo que eles matam, e o ser humano, do contrário do ogro, é uma criatura meio sensível a ver outro ser humano sendo comido, eles chamam esses ogros de devoradores de homens, porque quando eles matam alguém, eles comem o corpo. Porque, do contrário de nós patéticos seres humanos, os ogros são gigantescos e muito mais pesados, e o estômago deles é capaz de digerir até mesmo pedras. Então, aliás, eles brincam de comer pedra, prego, essas coisas, para mostrar que um é mais forte que o outro. Não porque é gostoso, não porque faz bem, se bem que é bom botar um ferrinho ali no estômago dele, mas o ogro consegue digerir praticamente qualquer coisa. Então, talvez não Warpstone, mas não acredito que eles tenham muita Warpstone para testar. Mas eles, os Skaven são superiores aos ogros nisso. E os ogros, no caso, comem os adversários e se alimentam de quase tudo. E o ogro tem uma imensa desvantagem durante essas viagens, é que quando ele sai da tribo, ele é muito pobre, porque o Tyrant, o tirano da tribo, não vai dar nada pra eles, tipo, dane-se você. Eles vão sair ali da tribo com talvez uma espada, um machado ou uma lança grande pra caçar e matar alguma coisa. Talvez eles tenham ali de herança de família, mas o tirano não vai dar nada pra ele usar, e ele vai ter que trabalhar numa companhia de mercenários e meio que viver da terra. Como assim?
o equipamento desses devoradores de homens, normalmente é eles mesmos que fazem. Tu vai ver uma mistura nas armaduras de várias coisas que eles pegaram e costuraram junto ali para fazer uma espécie de armadura improvisada. Às vezes algumas são de couro de animais que eles caçaram, misturado com peles de algum bicho das montanhas, misturado com placas de ferro de alguém que eles mataram. E aí os ogros vão fazer dessa armadura uma proteção para eles. E tu vai ver que eles não são uniformizados, eles não seguem um padrão assim de uniforme. E as roupas deles são extremamente improvisadas. Tá, mas então quer dizer que eles vão ser miseráveis para sempre? Não, não é bem assim. Conforme eles se juntam nas companhias de mercenários, eles vão vender o seu serviço, normalmente por ouro. Bom, isso é bom. E esse ouro eles vão usar a maior parte disso aí para comer e beber, porque né, eles são ogros. O ogro exige uma quantidade de caloria imensa para sustentar o seu corpinho, então né, porque é difícil ficar em forma de barril. Eles precisam comer e muito para se manter em pé, e comprar uma vaca para bater todo dia para cada ogro custa dinheiro, então o que eles ganham geralmente vai bastante. E sempre que eles podem surrupiar alguma coisa para comer e beber, sem precisar pagar, eles vão tentar fazer isso, o que já levou a vários conflitos com esses mercenários ogros e as cidades, ou os lords, ou os senhores que eles trabalham. Tá, então os ogros trabalham para os seres humanos? Não apenas para os seres humanos, os ogros podem trabalhar para qualquer um que pague. Então tu pode ver esses cachorros de guerra, né, os Dogs of War, em qualquer exército do mundo. Os anões já contrataram ogros, os pele verde contratam ogros. Os pele verde contratam ogro por quê? Porque o ogro é forte pra caramba, extremamente agressivo, violento e fala alto, e um pele verde dá valor a todas essas características, então eles veem os ogros como um oponente à altura, mas também como um aliado fenomenal para lutar numa batalha. O pele verde é inteligente e reconhece os seus iguais, então eles veem os ogros com bastante respeito, e muitas vezes um war boss contrata os ogros para lutar também. Os soldados, os homens, né, o ser humano, muitas vezes prefere contratar o ogro e saber que ele não tá matando a população dele, né, do que tipo deixar o ogro ali solto para trabalhar para os teus inimigos. Então eles vão às vezes atuar nas cidades imperiais, nas cidades da Bretônia. É um pouco mais raro, mas também existem ogros por lá, porque os bretonianos geralmente não pagam tão bem, nem em ouro para as pessoas de fora, mas eles podem sim atuar por lá. Eles trabalham para os anões e para as forças do mal. Os ogros já trabalharam com os Skaven, já trabalharam com os pele verde, já trabalharam com os anões do caos. Quem paga tem o serviço deles, eles não distinguem isso, mas tu tem que manter o ogro bem alimentado. Parte do pagamento é manter eles alimentados durante isso aí, então se prepare para gastar uma pequena fortuna em comida e bebida. E é bom tu deixar o ogro feliz, porque senão eles vão começar a brigar pelas ruas da cidade ou de onde tiver, e eles vão causar às vezes mais alvoroço do que vale a pena. E sempre pague o maldito ogro. Falando sério, não deixe o ogro sem pagamento, porque senão ele vai cobrar em comida, e adivinha só quem vai ser a comida? Exatamente, o ogro não tem muita distinção. Para eles comer coisas é normal, e comer o adversário, é que na cultura dos ogros, tu matar e devorar o adversário é meio que uma questão de respeito. Então o certo é tu devorar o adversário para eles, né, na cultura delas. E eles não desperdiçam nada de comida, né, porque às vezes falta. Então, né, eles têm que manter ali o IMC acima de 40. Por isso o ogro sempre tá à procura da próxima refeição. E
eles vivem dia após dia lutando. Nossa, então não vale nem um pouco a pena ter um ogro como mercenário? Vale sim. Tem uma história de um regimento desses devoradores de homens que segurou sozinhos por uma maldita semana uma brecha numa muralha de uma cidade imperial quando ela estava sendo atacada por pilhadores do caos. Os soldados do caos atacavam, era repelido, atacavam, era repelido, atacavam, era repelido, atacavam, era repelido. Por uma semana eles tentaram de tudo, aí mandavam um monstro caótico, o monstro virava picadinho na panela dos ogros. Aí mandavam os escolhidos do caos, nosso pessoal fortão, assim, blindado. Aí ele chegava perto do ogro, ele batia tipo no nível do peito do ogro. O ogro com uma espada gigante, BUM! Matava o cara por baixo da armadura. Aí eles mandavam os cavaleirinhos com lança, com machado pra atirar nos ogros de longe. Os ogros simplesmente absorviam o dano como se fosse nada. E quando os cavaleiros chegavam perto pra tentar bater no ogro, o cavalo e o cavaleiro viravam espetinho no kebab e iam ser comidos depois. E os ogros viveram ali na batalha com a barriga cheia e por uma maldita semana eles seguraram a linha até que reforços imperiais conseguiram chegar na cidade e acabar com o sítio. Então eles são uma unidade fenomenal e que utiliza equipamentos variadíssimos conforme o local onde eles servem e o que eles conseguiram fazer de equipamento durante a sua campanha. Beleza, entendi. Então esses ogros, eles são uma unidade especial de elite e com o tempo eles vão ganhando experiência em batalha e eles servem como mercenários, exatamente. E tem uma variação na qualidade deles? Tem, claro que tem. Existem alguns deles que têm espadas e pistolas, não é bem uma pistola, é meio que uma blunderbuss, assim. Blunderbuss é aquele tipo canhão de mão antigo que espalhava um monte de pedaço de fragmento para tudo quanto é lado. Por quê? Porque esses aí costumam lutar no Império. No Império, as forças imperiais gostam de fornecer o uniforme para saber quem tu não deve matar. Então os ogros ganham ali umas roupas especiais, eles costumam usar, eles gostam, né, porque ele não precisa costurar. Então eles recebem às vezes roupas imperiais, vestimentas do exército que ele está lutando. E eles também costumam utilizar, com o dinheiro que eles compram, pistolas especiais, que são meio que um canhão de mão, porque no Império eles perceberam o valor das armas de fogo e elas realmente são muito eficientes. Aqueles que lutam na direção de Cathay costumam utilizar espadas de Cathay, porque as espadas de lá são feitas com um material e uma técnica que mantém a lâmina afiada por mais tempo. Alguns dizem que a lâmina nunca perde o fio, mas não sei, né? Talvez estão vendendo um produto muito acima, mas eles gostam muito de usar as espadas longas daquela terra. Então o pessoal dos devoradores de homens que vai para Cathay utiliza armas longas de lá. E existe o pessoal que vai pra Indy. Os que vêm ali de Indy geralmente usam joias, ouro e um monte de adorno, porque lá tem isso bastante. Então eles costumam vir cheio de armadura tipo decorada a ouro e usam os sabres longos e curvos de lá. Então dependendo de onde eles servem, eles costumam ter um padrão, não vou dizer padrão, mas é que é o material que eles têm para fazer as roupas e as armas que tem disponível. Então eles vão geralmente ter uma tendência regional a ser diferente um dos outros, dependendo do lugar da onde eles vêm. Claro, essa variação de equipamento, né, também varia a experiência, porque às vezes o ogro pode ter recém deixado a sua tribo, ou às vezes ele já pode ter servido por décadas em um exército e já meio que se integrou àquele exército e sabe lutar muito bem do lado das unidades do local onde ele luta.
É difícil, cara, o ogro ficar muitos e muitos anos num lugar só, porque eles são meio inquietos e eles gostam de conhecer, viajar e tudo mais. Quando tem bastante coisa pra lutar e fazer, e comer e beber, eles até ficam mais tempo, mas a maioria deles tipo fica meio entediado e depois de um tempo decide ir embora. Então eles costumam ficar num lugar por um tempo e ir embora. Geralmente os contratos, a grande maioria, é temporário. Beleza, entendi. Como funciona esse esquema então dos Man-Eaters? Os ogros viajam por aí, vendem os seus serviços para quem paga mais e fazem equipamentos e uniformes baseados aonde eles vão. E, afinal, qual a diferença do Golfar, que eu não posso falar o nome dele inteiro, Devorador de Homens? Simples, simples, simples. Ele é o mais feio, maior e mais... como eu vou te explicar? Barulhento e rufião dos devoradores de homens, além do mais ínfamo. Ele é conhecido em vários lugares do mundo antigo e as histórias dele são contadas nas tribos dos ogros, à torto e à direito. Vários ogros se inspiraram nas histórias dele para ir pelo mundo afora e servir como mercenários. Por quê? Um pouco porque elas são levemente aumentadas, ele mesmo dá uma aumentadinha nas histórias, então não dá pra saber se é 100% verdade tudo que ele conta. Deve ter um fundinho de verdade, mas às vezes ele exagera um pouco. E o Golfar, ele quase que eu falei o nome proibido, eu tenho que me controlar. É porque, né, eu vou repetir, as últimas 3 letras do nome dele não é legal pro algoritmo. Mas no caso, ele quando viaja, ele costuma servir e voltar com um baita tesouro, muitos recursos, e os soldados dele, geralmente quase que todos são muito veteranos e também tem histórias conhecidas. Portanto, o regimento dele é o mais ínfamo dos regimentos de devoradores de homens, porque eles só recrutam os melhores e eles têm meio que um treinamento lá para deixar o pessoal na linha. E afinal, qual é a história desse devorador? De onde é que ele vem? Quando ele decidiu fazer a sua longa jornada, o Golfar, ele saiu da sua tribo, dos Saberskins, e ele decidiu conhecer o mundo e passear por aí. Ele inicialmente, ao redor das montanhas do fim do mundo, foi recrutado junto com outros ogros que estavam servindo a ele por um War Boss, um chefe de guerra dos Pele Verde, e esse chefe de guerra iria fazer uma incursão contra os anões. E o Golfar, até então, ele já tinha experimentado seres humanos, mas ele nunca comeu um anão, então ele queria ver qual era o gosto da carne de anão, e ele decidiu aceitar o contrato, não pelo pagamento, não pelo resto, mas sim porque ele queria devorar um anão. E aí, ele tava ali no acampamento, e o pessoal junto com ele que tava começando, o regimento dele iniciou nessa época, e eles começaram a beber, e beber, e beber, e eles meio que acabaram com toda a bebida que tinha. Beba com moderação, não seja um ogro. Eles acabaram com toda a bebida do War Boss, e o War Boss ficou um pouquinho emputecido, e aí ele foi ver o que estava acontecendo, e ele viu que eles estavam devorando os Goblins. Aí ele ficou muito puto. Não, mexeu com o Goblin, mexeu comigo. Aí ele foi ali falar pro Golfar para mandar os homens dele parar. O Golfar falou, me obrigue, arrotou na cara do War Boss. O War Boss deu um gancho na cara dela, e aí o Golfar deu uma porrada no War Boss, e aí o War Boss deu de novo uma porrada no Golfar, só que dessa vez o Golfar segurou a mão dela e deu uma mordida no braço e arrancou o braço do War Boss. O grito do War Boss, não foi de Wog, foi de dor.
E aí os pele verde da tribo começaram a cercar ali onde tava os ogros. E começou pancadaria, era chute pra cá, perna pra lá, cadeira pro lado, goblin voando. Foi uma coisa linda, uma batalha bonita de se ver. E os ogros tiveram que se retirar correndo, porque os pele verde começaram a vir de todas as direções. E eles acabaram fugindo do acampamento. E o Gorfag fugiu com o seu prêmio. Ele ainda tava com o braço do Warboss pendurado na cintura. E aí ele foi até os anões e ele mostrou o braço do Warboss para o líder dos anões. Tu deve conhecer o líder dos anões aqui, é o Ugrin Iron Fist, o rei dos Slayers. E o Gorfá, agora olhando pro Ugrin, ele jurou o serviço dele em troca de poder se vingar daqueles pele verde, e em troca também de poder ali comer e beber, né, das provisões dos anões. E o Ugrin, vendo que ele tinha o braço do Warboss, né, porque um braço enorme daquele só podia ser do Warboss, ele decidiu aceitar. Afinal, os anões aqui estavam em menor número e eles vieram até eles pedindo ali, jurando lealdade, e o anão é o cara superior, então ele vai aceitar e ele vai deixar ele lutar junto com eles. Depois disso, ocorreu a briga ali que os pele verde vieram até a posição dos anões e o Gorfag levou junto com um regimento de caçadores dos anões por trás. Eles deram a volta porque ele conhecia um local escondido para chegar no acampamento dos pele verde. Eles pilharam o acampamento do pele verde, queimaram tudo e depois eles avançaram por trás do exército dos pele verde e atacaram eles pelas costas. Enquanto os anões enfrentavam a frente do ataque dos pele verde, os ogros e os caçadores anões que vieram por trás conseguiram dizimar o exército dos pele verde, acabando de uma vez com aquela ameaça. Então foi vitória, e enquanto os anões comemoravam a vitória, os ogros meio que foram de fininho, que é difícil pro ogro de fininho, mas eles fizeram um stealth test e passaram, e eles pegaram mais um monte de galão de ale do Bugman. O ale Bugman XXXXXX é forte pra caramba, é um dos melhores que tem, e os anões adoram essa bebida. Eles pegaram o que eles puderam carregar e eles se retiraram de fininho. Diz a lenda que eles também pegaram dinheiro, mas a gente não sabe se é certo ou se ele quis aumentar a história, e provavelmente deve ter um rancor pra ele, porque ele pegou isso aí sem pedir. Mas eles vazaram com um monte de bebida e com o que eles conseguiram pilhar do acampamento dos pele verde. Beleza. Então agora, depois de lutar com os anões e se retirar ali da batalha, ele ia pra onde? Ele saiu das montanhas ali do fim do mundo, serviu um ou outro lugar por um tempo e ele chegou até o Mute. Os ogros e os halflings no fantasy são melhores amigos, não é mesmo? Não todos os ogros. O Gorfag descobriu que halfling é uma delícia e ele começou a comer os halflings. Então ele não é um bom amigo dos halflings aqui, que ele não pode falar palavras com H, né, que é um pouquinho menor e mais fácil de falar por questão de direitos autorais do Tolkien. Mas aqui ele começou a devorar os halflings no Mute e os halflings vazaram para sobreviver e ele acabou tendo que ir para outro lugar porque não tinha mais comida ali, porque os halflings fugiram. E aí ele começou a ir pro sul, e no sul ele foi contratado por não vou dizer rei, mas administrar um doge de Tileia. Tileia seria tipo uma Itália. Aí ele foi para Tileia, que é no sul do Império, e lá ele trabalhou na cidade de Lucene, aonde ele serviu o líder local. E na cidade de Lucene ele foi um pé no saco. Ele era um cara chato, porque ele bebia, brigava e era direto reclamação que os ogros quebraram o negócio, que os ogros bateram em alguém, que os ogros quebraram a coluna de alguém.
coisa normal que o ogro faz. Então tava chato, e o líder da cidade tava pensando em se livrar delas, até que um dia eles fizeram uma grandíssima cagada e eles depois do pagamento, eles encheram a cara e o regimento dele tava todo em coma alcoólico, porque eles beberam até cair, não tinha nenhum inimigo pra lutar mesmo, então eles vão beber. E eles estavam todos caídos ali no meio da rua. E aí o líder local deu a ordem para um regimento de alabardeiros prender esses ogros e tacar eles na cadeia. Eles tiraram as armas dos ogros, algemaram e acorrentaram eles e levaram eles desmaiados pra cadeia. Quando Golfag e os ogros acordaram, eles estavam atrás das grades em um calabouço, e ali eles ficaram por um tempinho, não muito, ainda bem, porque veio uma oportunidade pro líder da cidade de Lucene de se livrar deles. Os Border Princes, que ficam mais ao sul de Tileia, pediram ajuda. Eles iriam pagar uma fortuna em ouro se o líder local da cidade deixasse, distribuísse soldados para ajudar eles numa batalha, porque eles estavam cercados de inimigos, porque os Border Princes estão ferrados, tu não tem noção como eles estão ferrados, um dos piores lugares para viver. Aí, no caso, ele, olha, juntou o útil com o agradável. Ele falou, tem os melhores e maiores soldados aqui. E ele assinou o contrato, recebendo a sua comissãozinha de ouro. Ele deu parte do ouro ali pro Golfag também. E aí os ogros agora, com várias carroças de carne, que ele, né, pra não deixar os ogros brigando. Ele, não, cara, não se preocupe, foi só uma pegadinha. Aqui, ó, tem um monte de comida lá, um monte de ouro. E ainda vou, junto no contrato lá pro sul, eu vou mandar um regimento aqui de arqueiros para ajudar vocês. Ele mandou então um regimento de arqueiros juntos com o Golfag, e eles foram pro sul para lutar com os Border Princes. E lá, o Golfag, cara, ele perdoou esse cara aqui, porque ele fez cagada também, ele sabe disso. E o acordo realmente foi bom para todo mundo. O líder local ficou mais rico, o Golfag ficou mais rico, os ogros receberam comida e apoio na batalha. Então tá tudo certo, né? Elas por elas, danada. Um dia a gente tá na cadeia, outro dia a gente tá lutando nas fronteiras do sul. Tá tudo ok. E aí ele foi pra região dos Border Princes, e lá ele ficou bastante tempo, porque era luta após luta. Dizem as lendas que ele chegou até a lutar em Skaven Blight, numa cidade abandonada e destruída, controlada pelos Skaven, né, na capital do reino dos Skaven. Ele viu a cidade, lutou nas suas ruas, e dizem que ele viveu para contar a história. Não sei se é verdade, porque nada sai vivo de Skaven Blight, que não é um Skaven, mas não sabemos. E a lenda diz isso, e ele lutou ali por anos nessa região, até que eventualmente ele ficou entediado, e porque uma hora os ogros querem voltar para casa, e ele começou a voltar. No que ele voltou para casa, ele foi pegando contratos no caminho para sustentar a fome e o vício em bebida, e voltando para casa, ele começou a trabalhar para outro Pele Verde, outro Warboss dos Orcs, e esse Warboss dos Orcs estava fazendo uma campanha contra os anões das montanhas do fim do mundo, e lá eles atacaram uma carruagem que estava indefesa. Os anões abandonaram várias e várias carruagens ali de suprimento. Não tinha nenhum anão para contar a história. A vitória mais fácil que ele já viu na vida. E o Golfag, fácil, easy, achei muito fácil. E ali nessas carruagens, eles abriram, né, para ver o que tinha dentro. Era um monte de bebida, uma bebida meio ruinzinha, meio fraquinha, mas era bebida de qualquer jeito. Eles começaram a tomar aquela cachaça, porque quando ele vê o gostinho do álcool, ele se perde. Tô falando, cara, se você tem um problema, com álcool, junte-se aos alcoólicos anônimos, não faz isso, beba com moderação, não beba, beber não faz bem pra ti. Toma água, suco, qualquer coisa, mas cachaça não. E eles aqui, junto com os Pele Verde, que também gostam de um traguinho, encheram a cara com aquela bebida que eles roubaram dos anões. E aí, enquanto eles estavam todos desmaiados, adivinha só,
era uma emboscada, seus idiota. Depois que eles estavam em coma alcoólico, os anões vieram de todas as direções, tiraram as armas deles, acorrentaram eles e arrastaram os Pele Verde e os ogros para um calabouço embaixo de Caracadren, a equipe dos Slayer, e quem fez essa emboscada até foi o Ugrin Iron Fist. Coincidência, não é mesmo? Mas agora, é bebida que você quer, é bebida que você vai ter, Golfar. E agora, ele estava ali preso num calabouço, uma porta gigantesca que era imovível, e ele iria ficar ali esquecido por muitos meses. Os anões não voltaram para abrir a porta, e depois que os anões pensaram, pronto, lá embaixo já deve estar todo mundo morto, eles voltaram para abrir para ver o que estava acontecendo, e chegando lá, tava o Golfag esperando a porta abrir, limpando os dentes com osso. Do lado dele tinha uma montanha de ossos de ogro e de pele verde. Ele devorou todo mundo, todos os que estavam ali presos com ele. Ele matou e comeu. Ele foi o último a ficar. Não, minto. Outro ogro também ficou. O Skrag é o amigo dele. Ele tem um amigo desde sempre que bebe com ele, ri das piadas dele, se diverte junto com ele. É tipo parceiro dele em todas as coisas. E esse cara, como ele tem muito respeito por ele, é quase que o irmão dele, ele não devorou inteiro, ele só comeu a perna esquerda dela. E depois que aí os anões disseram, cara, teus crimes estão perdoados, tá tudo bem, vai embora. Eles deixaram ele sair, e ele foi embora ali junto com o amigo dele com uma perna só. E depois que ele refez o seu regimento, porque ele tem muita fama, os ogros tipo, vão pra ele pra servir, ele deu para esse amigo dele o cargo de porta-bandeira. Aí ele usa a bandeira para apoiar o lado esquerdo do corpo, e ele continua lutando com ele. E o Gorfag agora vai pelas regiões dos ogros e conta as histórias dele, sempre, né, o engrandecendo e fazendo dele o melhor. Se tudo isso é verdade ou é um pouco embelezado porque ele conta, difícil saber. Mas ele sim, já devorou praticamente tudo que é vivo nesse mundo. Ele mata e come, ele é um caçador fenomenal. Ele tem, junto consigo, várias provas das vitórias que ele conseguiu. Barbas de reis anões. Ele tem uma caveira gigantesca com uns olhos, uns espinhos, umas pontas de um monstro caótico que ele matou. Ele tem umas coisas assim para mostrar dos campeões e inimigos que ele já matou e devorou, e ele traz recursos com ele do mundo inteiro. E quando ele chega numa tribo de ogro, todo mundo fica ao redor e escuta as histórias dele, e vários ogros entram pro regimento, e ele treina esses ogros para ser os melhores devoradores de homens. Então o regimento dele é o mais famoso e poderoso desses ogros viajantes de elite, e aonde eles vão, pode esperar, vai ter confusão, vai ter briga, vai ter porradaria, e pode garantir que vai acabar as reservas de bebida em qualquer lugar. E no jogo até é bom, é interessante, cara, é muito legal jogar de ogro. Eu acho que vai ser a próxima aqui que eu vou trazer, vai ser dos ogros, porque eles literalmente limpam o inimigo, cara, é absurda a força desses monstros. E o ogro no o ogro no Warhammer, pra te entender, imagina um ser humano halterofilista, aqueles caras que levantam tipo 200 kg de peso, certo? Beleza, o ogro faz isso aí com uma mão, a mão mais fraca. Com as duas mãos juntas, eles conseguem levar uns 700 a 800 kg de peso. Um ogro, cara, consegue resistir a um tiro com uma facilidade absurda. Eles utilizam uma placa de metal que tem o peso do que tipo, imagina metade do carro, tu corta o carro no meio, aquilo ali é a placa de metal que eles levam na barriga, que é geralmente onde tu consegue atingir o ogro. Cara, pode esquecer acertar a perna dele para matar ele pela perna, não dá, ele não cai, eles são muito fortes.
E se um ogro bate em ti e te acerta, pode garantir que tu provavelmente vai morrer. A armadura que tu usa, tipo, não importa, porque eles quebram os teus ossos. É muito, muito absurdo e muito roubado. A nossa única vantagem lutando contra os ogros é o quê? É que eles são gigantescos. Então se tem várias pessoas atirando neles ao mesmo tempo, tu provavelmente vai matar. E o número deles também não é imenso. Por óbvias razões, a sociedade deles, né, tem uma alta mortalidade. Então os mais fortes sobrevivem, sim, mas eles são grandes, mas não são dois. E acredito que tu vai querer ter vantagem de números quando tu tá enfrentando esses caras. Então é bom cercar, é bom usar armas longas, é bom atirar de longa distância. Aliás, é o melhor jeito de matar ogro, porque no mano a mano você não vai ter um bom momento. E no RPG ali do Warhammer, um ogro só é meio que tipo um chefão, entendeu? Um regimento de ogro é pra dar party wipe. Não dá. Esses caras são absurdos. E uma história legal aqui do Golfar é o que? Tem uma história de quando eles estavam caminhando e eles estavam ali dividindo tipo um corpo para comer, e aí ele pegou uma perna e começou a comer, e aí vem um novato. Aí o novato fala: senhor, a gente pode pegar mais? Aí ele olha: mas tu nem terminou de comer o que eu te dei. Aí ele falou: mas é que eu não gosto de cabeça de orc, senhor. Aí ele falou: não, você tem que comer a cabeça de orc. Ele falou: eu já comi os olhos. Ele: não, tu tem que comer inteira. Isso é super bom, muito gostoso, coma a cabeça do orc. E o cara falou: mas eu não gosto de cabeça de orc, senhor, eu não gosto disso aqui, eu posso pegar outra parte. Ele: não, você tem que comer sim. E aí o novato começou a comer ali sem vontade, quebrando aquele crânio do orc. E aí o Golfar falou: como é que você espera crescer forte e saudável se você não come nada que é verde? Tá vendo? Coma a sua salada, escute o Golfag, ele se importa com a sua saúde. E lembrem-se sempre que os pele verde, teoricamente, é carne vegana. Tudo de bom, vejo vocês na próxima e estejam com Sigmar.